Comentários sobre o Viver. Livro de Jiddu Krishnamurti. 48. Estímulo. As montanhas tornaram-me silenciosa, disse ela. Estive no Engadine e sua beleza pôs-me totalmente em silêncio. Fiquei emudecida diante daquela maravilha. Foi uma experiência extraordinária. Quisera poder prender aquele silêncio, silêncio vivo, vibrante, cheio de movimento. Quando falais sobre o silêncio, suponho que vos referis àquela experiência extraordinária que tive. Gostaria deveras de saber se vos referis à mesma qualidade de silêncio que eu conheci. O efeito daquele silêncio perdurou por muito tempo, e agora eu o relembro. Procuro captá-lo, vivê-lo de novo. Sois posta em silêncio pelo Engadine, outro pela beleza de uma forma humana, outro ainda por um mestre, um livro, um copo de bebida. Por meio de um estímulo exterior, somos reduzidos a uma sensação a que chamamos silêncio e que é extremamente agradável. O efeito da beleza e da grandeza majestosa é o de expulsar os nossos problemas e conflitos diários, o que representa um alívio. Mediante estímulo exterior, a mente se torna temporariamente quieta, isto é, talvez uma experiência nova, um novo deleite. A mente, entretanto, volta a ele como lembrança, quando já não o está mais experimentando. Ficar morando nas montanhas talvez não seja possível, pois temos de voltar às nossas ocupações, mas é possível procurar aquele estado de tranquilidade por meio de outra espécie de estímulo. Uma bebida, uma pessoa, uma ideia, como de fato o faz a maioria de nós. Estas várias modalidades de estímulo constituem o meio pelo qual a mente se torna tranquila. Nestas condições, os meios se tornam significativos, importantes, e nos deixamos prender a eles. Porque nos dão o prazer do silêncio, os meios tornam-se predominantes em nossa vida. São nossos direitos adquiridos, uma necessidade psicológica que defendemos e pela qual, se necessário, nos destruiremos mutuamente. Os meios tomam o lugar da experiência que é, agora, apenas uma lembrança. Os estímulos podem variar, tendo cada um deles sua importância, conforme o condicionamento da pessoa. Há, porém, uma similaridade em todos os estímulos. O desejo de fugir do que é, da rotina diária, de uma relação já sem vida e do saber que se torna cada dia mais insípido. Vós escolheis um gênero de fuga, eu outro, e o meu é sempre mais válido que o vosso, mas qualquer espécie de fuga, seja para um ideal, seja para o cinema ou a igreja, é nociva, conduz a ilusões e malefícios. As fugas psicológicas são mais nocivas do que as visíveis, uma vez que são mais sutis e complexas e, portanto, mais difíceis de descobrir. O silêncio produzido por meio de um estímulo, o silêncio que se consegue por meio de disciplinas, controles, resistências, positivos ou negativos, é um resultado, um efeito e, como tal, não é criador, é morto. Há um silêncio que não é reação, silêncio não produzido por estímulo, sensação, um silêncio não fabricado e que não é conclusão. Este silêncio se manifesta quando se compreende o processo do pensamento. O pensamento é reação da memória de determinadas conclusões, conscientes ou inconscientes. Esta memória dita a ação de acordo com o prazer e a dor. Assim, as ideias controlam a ação e, por este motivo, há conflito entre a ação e a ideia. Este conflito está sempre conosco e, intensificando-se, vem-nos o impulso para nos libertarmos dele. Mas, enquanto este conflito não for compreendido e resolvido, qualquer tentativa para nos livrarmos dele representa uma fuga. Quando se procura moldar a ação de acordo com uma ideia, o conflito é inevitável. Só quando a ação está livre da ideia, deixa de existir conflito.
Mas como pode a ação estar livre da ideia? Por certo, não pode haver ação se não houver, primeiro, ideação. A ação segue-se à ideia, e não posso de modo nenhum imaginar uma ação que não seja resultado de ideia. A ideia é produto da memória. A ideia é verbalização da memória. É uma reação inadequada ao desafio, à vida. A reação adequada à vida é a ação, não a ideação. Reagimos ideativamente, com o fim de nos protegermos da ação. As ideias limitam a ação. Há segurança no terreno das ideias, mas não há segurança no terreno da ação. Por isso, a ação se torna subserviente à ideia. A ideia é o padrão protetor do eu e substitui a ação. Numa crise intensa, há ação direta livre de ideia. Foi contra esta ação espontânea que a mente se disciplinou e, como na maioria dos casos, a mente predomina, as ideias funcionam como um freio à ação. Por esta razão, há atrito entre a ação e a ideação. Vejo minha mente transportar-se para aquela deleitável experiência no Engadine. É fuga reviver uma experiência na memória? É, evidentemente. O real é a vossa vida no presente. Esta rua movimentada, vossa ocupação e relações imediatas. Se estas coisas fossem agradáveis e lisonjeiras, o Engadine evaporar-se-ia. Entretanto, como o real é confuso e doloroso, vós vos voltais para uma experiência já acabada e morta. Podeis lembrar-vos daquela experiência, mas ela está acabada. Só lhe dais vida por meio da memória. Isto é como insuflar vida numa coisa morta. Visto ser o presente monótono, banal, voltamo-nos para o passado ou assestamos as vistas para um futuro de nós mesmos projetado. Esta fuga do presente conduz inevitavelmente à ilusão. Ver o presente como ele realmente é, sem condenação ou justificação, é compreender o que é, e então a ação, a qual opera uma transformação no que é.